Com a paz do Senhor. Irmãos, eu sou acostumada, né, a pregar, levar a palavra, né? Eu, pela misericórdia de Deus, eu sempre tenho pregado pela Coate. Mas eu estava dizendo a Andresa, pregar diante do meu pastor fica difícil, né? O meu pastor Jorge, meu amigo, meu conselheiro. Irmãos, eu sou devedora a Deus, né? Em primeiro lugar, e ao meu pastor, porque é um homem muito sábio, que muito me ajudou ali no Monte Santo. E eu louvo a Deus pela vida dele. É amigo particular nosso, do meu esposo, chama meu esposo de filho, né? E eu fico muito feliz, né, de estar aqui hoje. E eu estava ali, irmão, sentada, e Deus dizia ao meu coração: fale o que eu fiz na tua vida. Porque eu tinha feito um voto ao Senhor, que por onde eu passasse, pastor, eu ia contar o que Deus fez. E eu fiquei ali relutando com o Senhor, e as irmãs cantaram louvor, né? E eu fiquei, Jesus, que diz: quem me vê cantando pensa que todo tempo, né, irmãos? E eu disse assim: Jesus é minha história. Aí veio a irmã louvar aqui, né? Aí diz: pra chegar até aqui, quantas lágrimas chorei. Aí eu digo: Jesus, eu vou te obedecer. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né, irmãos? Mas antes de eu falar o que Deus fez, um pouco do meu testemunho, porque é grande, o tempo é pouco, mas eu vou contar o que Deus fez na minha vida, porque eu sei de uma coisa, irmão: muitas mulheres nesta noite, jovens, serão edificados pela palavra e pelo que Deus fez na minha vida. Porque, irmão, servir a Deus quando tudo está bem é bom. Servir a Deus quando tem saúde, quando o salário está no banco para você receber, quando seu filho está bem, é muito bom. Agora, servir a Deus quando você vê sua casa de cabeça para baixo, quando você perde um filho, quando você olha e se vê em cima de uma cama com enfermidade e sem ter ninguém para te dar uma palavra, aí eu quero ver se você verdadeiramente é crente. Isso aconteceu comigo. Eu dizia ao Senhor: Deus, eu não quero viver das experiências de ninguém. Aí Deus disse lá do céu: pastor, é mesmo, Mira? Ah, pô, eu vou te provar. Irmãos, e foi prova, viu? Mas eu quero dizer, eu venci, estou aqui. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus cuida. Deus é especialista em cuidar. Agora é necessário que eu e você esteja confiante nele. Sua fé tem que estar pautada nele. Sua confiança tem que estar nele. Porque se você não confiar, quando vier os dias maus, você não suporta. Mas vamos ler a palavra? 2 Reis 4. Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe traziam as vasilhas, e ela os enchia. E sucedeu que cheio que foram as vasilhas, disse ao filho: trazei-me ainda um vaso,
Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do resto. Essa história da Sunamita é bem conhecida, né, irmãos, entre nós. E ela nos traz uma lição de vida. Essa mulher, ela era viúva, porém o seu marido deixou uma dívida. E ela não tinha como pagar essa dívida, porque seus filhos eram pequenos. E nessa época as mulheres não tinham valor. Viúva não tinha valor. Ela tinha que ter alguém para lhe sustentar. Como ela não tinha, ela tinha que dar os seus filhos como escravos para que a dívida dela fosse paga. Mas ela foi ao lugar certo. Ela foi ao homem de Deus e pediu, e perguntou, falou, contou a ele o que estava acontecendo. E ele disse: o que é que tu tem em casa? Ela disse: meu senhor, eu só tenho um pouco de azeite. E foi com um pouco de azeite que ela tinha que Deus multiplicou na vida dela. Sabe por quê, irmão? Porque precisa, na minha e na sua vida, ter azeite. Você precisa ter azeite na vida para suportar as coisas que você passa. Porque se você não tiver azeite, fica difícil você suportar. Mas ela tinha ali aquele azeite. E ela foi, e ele disse mais: vai, pede vasilha emprestada, não pede pouca não, pede muita. E ela foi, irmãos, pedir a quem? Aos vizinhos dela. E eu digo, como eu já disse até na igreja, se ela fosse uma pessoa, que ela não fosse uma mulherquista, que ela não fosse uma amiga, que ela não fosse uma pessoa que gostasse das pessoas, fosse uma pessoa trancada, ela tinha conseguido algum vaso? Nenhum. Porque eu sempre digo, irmão, ser crente dentro da igreja é muito fácil. Mas nós precisamos dar testemunho lá fora. O que é que as pessoas dizem de mim e de você? Precisamos que as pessoas testemunhem de nós. E diga: verdadeiramente essa mulher é uma mulher de Deus. Verdadeiramente esse jovem é um jovem de Deus. Verdadeiramente esse homem é um homem de Deus. E ela foi ali e conseguiu as vasilhas. Sabe por quê? Porque ela era amiga. Porque ela tinha amizade com as pessoas. Porque ela era uma mulher quista. Por isso que ela conseguiu os vasos. E quando ela chegou ali, ela foi, botou os vasos e foi trazendo, e o azeite foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. E quando não tinha mais nenhum, o azeite parou. Aí eu lhe digo aqui, entra aqui duas coisas: a obediência e a fé. Porque se essa mulher não tivesse sido obediente ao profeta, ela tinha pegado só um vaso, tinha botado lá, tinha vindo mais azeite? Não, o azeite só tinha enchido num vaso. Mas ela usou a obediência e usou a fé dela. E é isso, irmãos, que nós precisamos nesses últimos dias: colocar em prática a nossa fé. Porque fé, quando você vê tudo bom, é bom. Mas fé é quando você olha que não vê nada. Tem um irmão Amadeu lá na minha igreja, está com câncer. Mas todo mundo diz: o que é que tu acha? Eu digo: eu creio. Eu vou lá na casa dele, ele diz: irmão, eu digo: irmão, eu creio. Porque a palavra de Deus diz que a última palavra é Ele quem dá. Então eu creio. Porque a gente tem que crer, irmão, no impossível. A gente não pode crer no invisível. Aquilo que a gente está vendo, a gente não pode crer. A gente tem que crer naquilo que a gente não vê. E eu quero entrar aqui, irmão, um pouco no meu testemunho. Porque senão não dá tempo eu falar. Mas Deus disse: fale. Então eu vou falar. Olha, irmãos, eu tinha um casamento. Irmão Jorge sabe, pastor Jorge sabe, que nós éramos um modelo na igreja. Não era, pastor Jorge? Um casal modelo na igreja. Evangelismo,
grupo familiar, escola dominical, estava o casal. Para onde ia ele, ia eu. Para onde eu ia ele. Pois bem, nós não tínhamos muita coisa. Viviam muitas vezes no contra-gota de Jeová. E Jesus resolveu abençoar meu marido. Deu um trabalho a ele na alpargata. Ele não sabia de nada, só sabia do ovo porque comia no prato. E Jesus colocou ele lá na mecânica, irmão. Sabe por quê? Porque Deus faz milagre quando Ele quer. Ele colocou ele na mecânica. Todo mundo sabe, ou alguém que já trabalhou aqui na alpargata, que para trabalhar na alpargata tem que ter no mínimo 2º grau. E ele entrou sem nada, só com Jesus e oração. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu orava, toda a vida eu gostei de orar. E Deus abençoou meu marido muito, 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 muito. Meu marido comprou moto, meu marido comprou carro. E era bênçãos e mais bênçãos. Pois bem, um certo tempo meu marido começou a se desvanecer da igreja. Não soube aproveitar as bênçãos que Deus lhe deu. E ele começou a olhar para o mundo. E nessa olhada para o mundo arrumou uma mulher. E eu olhava e eu vi o meu mundo desabar. Porque era meu companheiro. A gente andava junto, estava junto todo tempo. E eu disse, Jesus, e agora? Mas eu não baixei minha cabeça não, irmãos. Ele arrumou uma mulher próxima à igreja, a qual eu congrego. E grande foi o deserto que eu enfrentei. Dirigi esse ciclo de oração ali no Monte Santo 1. E eu ficava como Ana. Penina ia para a igreja me afrontar. E quando ela chegava na igreja, as pessoas olhavam para mim. E eu dizia, eu sou crente em Jesus. Eu vou olhar para Jesus. E ela ficava o culto todinha ali. Só quem conhecia como minhas companheiras sabia que via ela ali. E ela com meu marido. E ele saiu de casa depois de 25 anos de casado. Quando a gente fez 25 anos de casado. Ele saiu de casa um dia dizendo que ia em Esperança. Fazer um negócio lá em Esperança. E essa Esperança passou um ano sem eu saber se ele estava vivo ou morto. Em Recife. Ele foi-se embora com ela. E eu não sabia a notícia dele. Com um ano certinho, estava eu na minha casa com meus filhos, ajeitando o almoço. Ele chegou em casa. Também veio, entrou. Eu disse, você quer almoçar? Meus meninos querendo se... né? Porque filho é filho, né? E eu disse, todo mundo fica quieto. Quer almoçar? Ele disse, quero. Botei uma panela de comer. Ele comeu. Saciou a fome dele. Disse, eu vou ali e já volto. Passou mais um ano. E eu fazendo a obra, irmãos. Sabe como foi que eu preenchi meu tempo? Nos presídios, nos hospitais, no ciclo de oração, na igreja, evangelizando. Eu fiz a minha carteirinha do presídio. E eu sou missionária do presídio, viu? Eu tenho na carteirinha. E eu ia todos os domingos passar o dia no presídio. Porque eu não queria ficar em casa para não ficar só. Porque todo mundo sabe que no domingo, dentro de uma casa, a gente fica em família, né? Tem os filhos, tem o marido, todo mundo fica em família. E eu me sentia só. Porque meus filhos, um era casado, o outro era noivo, o outro gostava do mundo, então eu ficava só. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus, Ele supre tudo. Tudo. Tudo Deus supre. Passou-se um tempo, irmãos. E meu filho, no meio desta luta, leva 6 tiros. E eu disse, Jesus, e agora? Chegue cá. Eu estava em casa e ligaram para mim, Bira, teu filho está indo para o trauma. Ele levou 6 tiros, perdeu
muita massa cefálica, e está muito mal. Eu já estava anestesiada. Eu dizia a Deus: Senhor, me anestesia, porque eu não aguento mais tanta coisa. E fui para ali, irmão, para o hospital. Ele passou 7 dias no trauma, em coma profundo, induzido. E eu disse a Deus um dia, eu disse, ninguém queria deixar eu ir porque era muito feio a situação do meu filho, o estado dele era muito feio, ele tinha perdido o olho. E eu disse, eu vou. E eu fui. Com 6 dias que eu fui, irmão, quando eu cheguei lá, eu disse, Senhor, eu fiz uma oração rápida lá fora. E eu disse, Senhor, se o Senhor vai levar meu filho, o Senhor conforte a minha alma. Mas se o Senhor não vai levar, eu quero que o Senhor me dê um sinal. E quando eu entrei dentro daquela UTI, que eu falei com meu filho, peguei na mão dele, a lágrima caiu do olho dele. Porque o estado dele não era para a vida. Mas ele saiu dali, irmão. Foi para o quarto e eu passei 30 dias no trauma. Eu e Deus, Deus e eu. Mais ninguém. Porque tem coisas, irmãos, que Deus quer provar a gente e Ele não permite que ninguém chegue perto. É só a gente e Deus. Mas sabe por quê? Porque quando Ele faz, o nome dEle é que é glorificado. E eu fiquei ali, irmãos, e ali dentro daquele trauma, eu não conseguia, pastor, ficar triste. Quanto mais eu passava por coisa, mais eu queria Deus. E eu comecei a pregar dentro daquele hospital. Pregava para preso, pregava para médico, pregava para quem tivesse. Quando foi um dia, chegou uma enfermeira lá no quarto onde eu estava e disse, irmã, venha cá. E eu fui, ele disse, irmã, tem um médico ali que está querendo se suicidar. Vamos lá, irmã, falar de Jesus para ele. Eu disse, agora. E eu fui, quando cheguei lá, entrei na sala do médico, a gente começou a orar, a gente começou a conversar. Eu comecei a louvar um hino. E de repente, irmão, aquele médico estava chorando, irmão Jorge. E ele disse assim, como é que eu faço para eu servir a Deus? Eu disse, só o senhor confessar agora. Você ajoelha aí que eu vou orar pelo senhor. Porque diante de Deus não tem médico, não tem rico, não tem pobre, todos somos iguais, irmãos. E eu orei ali pelo aquele homem. E quando foi depois, ele estava dentro do hospital me procurando. Porque ele queria se suicidar, porque a esposa dele tinha deixado ele. E eu contei a minha história a ele, sem nem saber o que ele estava passando. E Deus fez a obra, o lar dele hoje é restaurado para a glória de Deus. Deus permite você passar na prova, mas dentro da prova ele lhe dá graça para você ajudar. Eu dentro da prova ajudava as pessoas, fazia campanha nas casas. Dentro da prova eu ia para dentro dos presídios evangelizar. Eu ganhei uma mulher, ela é advogada para Jesus, muito conhecida, filha de um pastor nosso da nossa igreja, do evangelista Elias. E Deus, irmãos, fez uma coisa linda na vida dela. Quando eu conheci ela, eu fui na casa de uma pessoa, a pessoa era cega, o irmão pegou na minha mão e disse, cuide dela. Eu disse, Jesus, eu que estou precisando de cuidado. E Deus disse, cuide dela. E para a honra e glória do Senhor, hoje ela está firme no Senhor, casada, com filho, e Deus a abençoou. Ela me chama de mãe. Porque Deus, irmãos, só quer que você confie nele. E mais nada. E eu quero dizer uma coisa, depois de 30 dias que eu estava ali, naquele hospital, o médico deu alta ao meu filho. Sabe o que era que eu tinha em casa? Água. Da torneira, que nem mineral tinha. Eu 30 dias no hospital. E eu disse, Jesus, e agora? O que é que eu vou fazer? Fui para dentro do banheiro, dobrei meus joelhos e orei ao Senhor. E disse, o Senhor tem cuidado de mim até hoje. E eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Eu não tenho nada em casa, mas eu creio que o Senhor é o Deus da providência e vai providenciar para a minha vida. Irmãos, e quando eu cheguei em casa, que eu desci do carro, era só gente chegando. Chegou um, veio pegar logo a receita do remédio. Chegou outro, veio trazer feira. Eu quero lhe dizer que eu ganhei feira para dar. Eu dava feira, de tanto que tinha na minha casa. Porque Deus cuida. Se você trabalha para Ele, se você faz a obra de Deus com amor,
pode ter certeza e convicção que Ele cuida de você. Ele não deixa que lhe falte nada. E quando eu vinha saindo, irmão, do hospital, ligaram para mim. Eu disse, alô. Aí a pessoa disse, você é o Birajuma? Eu disse, sou eu mesmo. Ele disse, não, é porque seu esposo pediu para ligar para você, porque ele está preso. Eu disse, tá certo. Eu vou fazer o quê? Né? Quando eu cheguei em casa, contei para os meus meninos. Ele disse, mãe, a gente não pode deixar pai preso, não. Olha, tá vendo? O sangue, irmão, que fala, né? Ele todo errado, mas meus filhos disseram o quê? Mãe, vamos se reunir aqui, vamos arrumar o dinheiro, vamos ver quanto é. Aí eu deixei um tomando conta do doente e fui atrás de um advogado. Fui arrumar dinheiro para soltar ele. Aí o povo dizia, tu é doida. Tu não tem juízo, não. Como é que tu vai soltar esse homem? Eu digo, mulher, eu vou, ele é meu marido. Mulher, você sabe que vem as críticas, né? Você sabe que vem. Mas eu confiava em Deus. Eu fazia porque Deus me ordenava. E Deus cuidava de mim. E onde eu chegava, irmã, as portas eram abertas. Para mim. E ele saiu, irmãos. E quando ele saiu, ele voltou para ela. E quando foi um dia, eu estava num culto. E Deus falava comigo que ia marcar um encontro com meu marido. E quando foi, de repente, ele estava ali pro lado da invasão. E ele levou uns tiros. Né? Mas já sabe tudo que eu estou falando. Né, pastor? Ele levou uns tiros. E os mesmos irmãos que via ele na igreja estavam ali vendo ele debaixo de um carro foragido da polícia. E ele chegou lá em casa e eu disse, eu não posso fazer mais nada. Você está nas mãos de Deus. E eu não vou tocar em você. É você e Deus. E ele foi para a casa de uma sobrinha lá no lixeiro. E quando chegou lá, ele se voltou para Jesus. E Deus dizia a mim, deixe eu tratar com o vaso. E eu ficava, eu não ia lá, irmão. Só ficava, ele vem aqui. E eu digo, vou não. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Porque há momento que você tem que se calar e orar e deixar Deus trabalhar. Há momento que você tem que agir. Mas há momento que você tem que parar. Tem que parar. E Deus fez a obra na vida do meu esposo. Aí você me pergunta, e a mulher? Irmãos, nunca maltratei. Nunca agi das minhas mãos diante de Deus está limpa. Nunca afrontei ela. Nunca disse nada com ela. Sabe onde é que ela está? No Promorá, servindo a Jesus e cantando no conjunto. Se casou, tem uma filha e está lá servindo ao Senhor. E por onde ela passa, que ela tem uma oportunidade, ela testemunha da minha vida. Porque Deus transforma maldição em bênção. É? Deus transforma aquilo que vem para maldição, para nossas vidas, em bênção. Agora, irmão, se eu tivesse desobedecido ao Senhor, se eu tivesse ido afrontar ela, se eu tivesse passado por cima das ordens de Deus, eu estava aqui contando o que Deus fez? Estava não, estava em cima de uma cama, com depressão, talvez no mundo, viu? Porque eu sou filha de crente, irmã de pastor, de missionário, sobrinha de pastor, minha família da parte do meu pai, toda é crente, mas eu era terrível no mundo. E Deus falava através da boca do meu irmão uma vez, Deus, Bira, vai te levantar e vai te usar muito, vai te levar em lugares que teus olhos nunca viu, e Deus tem me levado para louvar, para falar, para contar o que Deus tem feito na minha vida. Porque, irmãos, para mim, o inimigo, ele fez de tudo para me destruir, porque ele sabia de onde Deus tinha me tirado. Ele sabia quem eu era, o trabalho que eu dei para Deus.
Porque enquanto meus irmãos estavam na igreja, eu estava no Parque dos Poucos. Junto de tudo quanto não presta, irmão. Travesti, bandido. Olha o que você imagina, era meus amigos. E eu era terrível. Não tinha medo de nada. Eu enfrentava tudo. Então o diabo disse, eu vou fazer, vou ver como é que ela reage. Mas eu confiei em Deus. Eu disse à minha mãe, no leito da dor, mãe, no dia que eu aceitar esse Jesus que a senhora serve, eu quero aceitar para ser crente. E eu estou aqui, irmãos, já faz 3 anos que meu marido voltou para Jesus. Nós fazemos a obra da feira, evangelizando na feira da Prata. Ele respira evangelismo. Ele não consegue viver sem fazer a obra. Aí se eu tivesse desistido dele, irmãos, o diabo tinha tragado a vida dele. Então eu quero dizer nessa noite, não desista dos seus. Por mais que esteja lhe dando trabalho, não desista dos seus. Ore, peça a Deus sabedoria, peça a Deus a direção, peça a Deus como agir dentro da sua casa. Porque Deus, Ele capacita, Ele dá sabedoria, irmão, quando a gente pede. Quantas vezes eu não disse ao Senhor, Senhor, fecha a minha boca, para que eu não veja agir de mim mesmo. Quando tudo estava bem, aí o diabo disse, onde eu vou fazer algo para tirar a estrutura dela. Meu filho se volta para Jesus, o meu mais velho, que deu muito trabalho. Estava caminhando uma mulher morando ali em São José da Mata, trabalhando. De repente armaram uma cilada para ele. Chegaram em casa, chamaram ele estava jantando para ir ajeitar um negócio de um carro que ele trabalhava com revestimento. E quando colocaram meu filho dentro do carro, levaram para o matagal, deram um tiro de 12 na nuca. Aí eu disse a Deus, Senhor, não aguento mais. Cheguei no meu limite, porque quando toca em marido, quando toca na gente, mas quando vem para um filho, irmãos, quem já perdeu sabe. Não tem dor maior até hoje que eu senti na minha vida do que a morte do meu filho. E a morte da forma que foi. E sabe como foi que eu vi, pastor? Pela patrulha. Eu tinha ido na casa dele, porque é aquele que dá trabalho, a gente cuida mais, né? Eu tinha ido na casa dele e quando eu cheguei, ele não estava em casa. Quando eu vim, Deus disse a mim, não vá para casa. E eu subi direto, fui para a casa de uma amiga minha. Quando eu cheguei lá, que eu me sentei, e eu contando a ela que tinha vindo a história todinha, quando eu me sentei, pastor, eu vi falando, acharam um corpo assim. Aí de vez em quando passavam uns flashes, que não passa, né? Uns flashes de vez em quando. Aí teve uma hora que eu olhei e fui para perto da televisão. Eu disse, Zuleide é Richelle. Ela disse, é não, mulher, tu estás ficando doida. Aí já foi me tirando da sala. Eu disse, é não, mulher, meu filho. Eu disse, pode ligar aí para o povo, para quem estiver por aí, para ir atrás, porque é meu filho. E quando os meninos foram atrás, era meu filho. Eu conheci ele pela uma tatuagem de uma filha que ele tinha feito no braço. Mas eu quero dizer a você, irmãos, se o inimigo pensava que ele ia me derrotar, ele ia me destruir, eu fiquei mais crente. Eu tive mais fé, eu me levantei. Eu estava ali, irmãos, o povo chegava para me visitar e eu estava ali pregando no velório do meu filho. E os jovens, quando chegavam, eu dizia, olha, tá vendo? Isso é desobediência. Queira Jesus, seja obediente. Porque quando a gente é desobediente, a gente só tende a sofrer. E Deus, irmãos, tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem feito coisas lindas na minha vida. Eu tenho mais 2 filhos, Ranieri, os irmãos ele já veio aqui.
E tem um outro também que é da congregacional, também serve de Deus. Ele e a esposa trabalham na obra. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. O inimigo, ele tenta de todas as formas, de toda maneira, destruir a mim e a você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: vença o diabo pela oração. Busque ao Senhor, confie, creia. Se está dando tudo errado, mas Senhor, eu creio. Eu creio que tu irás mudar o quadro. Eu creio que tu irás fazer uma história nova na minha casa, na minha família. Porque família é projeto de Deus, irmãos. E eu disse, mas Senhor, é um culto de senhora. E Deus dizia a mim, tem mães, tem mulheres que precisam ouvir o que eu fiz na tua vida. E eu quero dizer, hoje eu estou de posse de vitória. Porque Deus fez na minha vida. Hoje, por onde eu passo, eu digo que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e sempre será fiel. Porque, irmãos, luta, prova, não afasta ninguém de Deus. Só tem uma coisa que nos afasta da presença do Senhor, que se chama pecado. Porque o pecado tira as forças, o pecado tira a fé, o pecado coloca medo, aí isso tira você da presença de Deus. Mas prova, luta, escassez de pão, enfermidade, nada disso tira você da presença de Deus. E eu quero lhe dizer para encerrar, quando eu pensava que estava bem, eu tive um trombo na minha safena. E quando as amigas minhas chegavam na minha casa para me visitar, aí dizia, meu Deus, ela agora vai morrer. Eu em cima de uma cama, 5 meses. Fiquei em cima de uma cama com a perna assim para cima, porque não podia baixar. Tomava uma medicação que ainda hoje eu tenho que tomar ela, que custa R$280. Mas Deus providenciou tudo. Eu estava chorando, gritando, porque não aguentava. Eu fui de moto pro trauma, porque não tinha como ir. Peguei uma moto sozinha, irmão, e fui. E quando eu cheguei lá, disse, você veio com quem? Com Jesus. Você é louca de vir em cima de uma moto com a perna desse jeito. Muito inchada, muito vermelha. E eu liguei para uma amiga minha, foi me buscar. Ela disse, Biro, foi que o médico disse, mulher, ele disse que eu tinha que procurar um médico de ver urgente. E ela disse, vamos procurar. E me colocou dentro do carro e pagou consulta e fez tudo, irmãos. Deus usou aquela serva do Senhor para me ajudar. E fez todos os exames em mim e eu fiquei em repouso 5 meses em cima de uma cama. Mas quando o povo ia me visitar, achava que ia me encontrar triste, abatida, me encontrava orando, louvando. Nós pregava. Quando o povo saía de lá, Daniela ainda chegou lá em casa, não foi, Daniela? Não era assim? Chegava lá em casa, eu estava alegre, irmão, porque eu não tinha motivo de estar triste, porque Deus é bom. Né? Deus é bom. Se você tem convicção do Deus que você serve, então não tem motivo de você viver triste. Porque esta mulher, ela podia se desesperado. Porque eles queriam o quê? A única herança que ela tinha, que eram os filhos. Mas o que foi que ela fez? Ela foi ao santo homem de Deus e pediu o quê? Uma orientação. Muitas vezes nós precisamos de procurar os pastores, as esposas, para pedir uma orientação, uma ajuda, para que nos ajude a orar, para que nos dê uma orientação como eu devo fazer, como devo proceder, porque o Senhor deixou esses homens aqui para isso, para muitas vezes, quando você precisar, nos aconselhar. Então, irmão, Deus continue abençoando a cada um de vocês, que Deus venha abençoar, creia, não desista. Viu? Não desiste, não olhe para as dificuldades. Luta você vai passar. Enquanto você estiver sobre essa terra, virão lutas, irmãos. Mas se você estiver com o Senhor, a palavra de Deus diz o quê? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu e eu e você também vamos vencer. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.